O que você faria se a vida de quem você ama dependesse de quem você despreza? Quanto seu preconceito poderia te cegar, mesmo quando o tempo é o inimigo? Seria o orgulho mais forte que a compaixão? Ou você abriria seu coração no momento que mais importa? No centro de uma cidade agitada, onde sirenes cortam o ar e cada segundo conta, uma vida está no limite. Helena, uma mulher lutando por sua sobrevivência, é levada às pressas para a emergência. Seu marido, Ricardo, está à beira do desespero, até que vê o médico que pode salvá-la. O alívio vira raiva. O medo se transforma em preconceito. Um médico negro? Não para a esposa dele. Com a tensão dominando o ambiente e o tempo se esgotando, uma escolha precisa ser feita. A sala transborda urgência, e a cada segundo que passa, a vida de Helena escapa. Vencerá o ódio ou a humanidade? Se você acredita na força de combater preconceitos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Dr. Mateus é um homem de força silenciosa. Alto, com ombros largos e uma postura calma. Ele é conhecido pela habilidade impecável e sua serenidade em momentos críticos. Sua pele escura e olhos cheios de sabedoria refletem anos de dedicação e aprendizado em sua profissão. Ele não falava muito, mas quando o fazia, suas palavras tinham peso. Sua voz, firme e reconfortante, era um porto seguro em meio ao caos. Apesar de enfrentar preconceitos ao longo de sua carreira, Dr. Mateus nunca permitiu que isso envenenasse sua essência. Ele era movido por um único princípio: toda vida importa, independente de quem seja ou do que acredite. Sua compaixão se manifestava em ações, não em palavras. O compromisso com seus pacientes era inabalável, mesmo quando carregava silenciosamente a dor de ter que provar sua competência repetidas vezes. Dr. Mateus não se deixava abalar pela ignorância dos outros. Ele escolhia se concentrar no que realmente importava: salvar vidas. Enquanto a sala de emergência fervilhava com energia frenética, os médicos se afastaram de Ricardo com expressões de preocupação. "Senhor Ricardo", começou um deles, a voz trêmula de urgência. "Dr. Mateus é um dos nossos melhores médicos. Ele tem anos de experiência e já salvou inúmeras vidas. O Dr. Lucas não está de plantão agora. É tarde e provavelmente está descansando." Os olhos de Ricardo, congelados pelo medo e pela frustração, ardiam de raiva. Ele interrompeu o médico com um tom firme e elevado. "Não me importa quem ele é ou quem está de plantão. Minha esposa está morrendo. E eu quero o Dr. Lucas aqui agora. Acorde-o, se precisar. Eu só aceito o melhor médico para tratá-la." O médico hesitou, as palavras de Ricardo pesando na atmosfera já tensa. A equipe médica estava dividida entre seguir as ordens de um homem dominado pelo preconceito e salvar uma vida que estava escorrendo pelos segundos. Enquanto isso, os monitores mostravam que a condição de Helena piorava rapidamente, seus batimentos erráticos preenchendo o ar de desespero. O Dr. Lucas chegou ao hospital, exausto e visivelmente irritado. Com a paciência esgotada por ter sido despertado de um sono profundo, ele entrou no setor de emergência com passos firmes. "Qual é a emergência que não podia esperar até amanhã? Me tiraram da cama por isso!" resmungou, enquanto as enfermeiras, aflitas pela crise, explicavam a situação. "Dr. Lucas, a paciente é Helena, e ela está em estado crítico. O marido dela, Sr. Ricardo, insistiu em tê-lo aqui e recusou-se a deixar o Dr. Mateus atendê-la." Ricardo correu ao encontro de Lucas, tomado pelo pânico. "Minha esposa precisa de ajuda urgente", implorou. "O Dr. Mateus está aqui, mas eu não quero que ele toque nela. Quero que você cuide dela." A frustração de Lucas transbordou. "Dr. Mateus é um dos melhores médicos que temos", retrucou. "Ele é altamente qualificado e tem um histórico impecável. Por que você insiste em recusá-lo?
Ricardo respondeu friamente. Eu não quero um médico negro tratando minha esposa. Não é pessoal, mas não confio nele. A tensão aumentou. A vida de Helena estava em jogo, mas o preconceito de Ricardo parecia inabalável. De repente, os sinais vitais de Helena despencaram. Após horas de esforço, Lucas saiu da sala. Sua esposa precisa de uma transfusão imediata. Ela tem sangue, o negativo, e estamos sem estoques no hospital. Ricardo ficou paralisado, impotente. Foi então que Dr. Mateus, que observava à distância, se aproximou calmamente. Eu tenho o mesmo tipo de sangue. Posso ajudar. As palavras de Dr. Mateus ecoaram na sala, deixando todos em silêncio. Ricardo olhou para ele, os olhos tomados por choque e desconfiança. Dr. Lucas, incrédulo, perguntou. Tem certeza de que quer fazer isso? Dr. Mateus respondeu sem hesitar. Farei o que for necessário para salvar a vida dela. Rapidamente a transfusão foi preparada. Dr. Mateus sentou-se em um canto da sala, doando o sangue que daria a Helena uma chance de sobreviver. A atmosfera permanecia tensa, mas dessa vez, uma esperança renovada pairava no ar. A equipe médica trabalhou em silêncio, focada em estabilizar Helena. Após o que pareceu uma eternidade, os sinais vitais dela finalmente começaram a se normalizar. O som do monitor ficou mais estável e a cor voltou lentamente ao seu rosto. Dr. Lucas emergiu da sala de cirurgia, visivelmente exausto, mas aliviado. Ricardo correu até ele, ansioso por notícias. Como ela está? Perguntou. Doutor. Lucas sorriu e respondeu. Ela está fora de perigo. A transfusão funcionou. Sua esposa vai ficar bem. Ricardo quase caiu de joelhos em alívio. Obrigado, doutor. Muito obrigado, disse, a voz trêmula de emoção. Mas, ao olhar ao redor, seus olhos encontraram Dr. Mateus, que permanecia em silêncio em um canto. O homem que havia salvado sua esposa. Uma onda de vergonha tomou conta de Ricardo. Ele se sentia grato, mas não conseguia ignorar o peso do preconceito que havia carregado. Ele julgara doutor. Mateus injustamente recusara sua ajuda, e agora devia sua vida a ele. Com a cabeça baixa, Ricardo caminhou lentamente em direção a Dr. Mateus. Era difícil encará-lo. Quando finalmente encontrou coragem para falar, sua voz estava carregada de emoção. Dr. Mateus, eu estava errado. Fui injusto com você. Eu te julguei pela cor da sua pele e não confiei em você, mesmo sabendo que era o único que poderia salvar minha esposa. Sinto muito, de verdade. Doutor? Mateus olhou para Ricardo com uma expressão calma, mas cheia de significado. Eu aceito suas desculpas, Ricardo, começou ele. Mas saiba que o preconceito não afeta apenas quem o sofre. Ele nos separa, constrói barreiras onde não deveria haver nenhuma. Ele continuou. Você não confiou em mim, mesmo quando eu estava pronto para salvar Helena. Esse é o impacto do preconceito. Ele nos impede de ver a humanidade no outro. Mas você pode mudar isso. Você pode ser diferente. Pode falar contra o preconceito e lutar pela igualdade. Essa é uma escolha que só você pode fazer. As palavras de Dr. Mateus atingiram Ricardo profundamente. Pela primeira vez, ele viu o quanto seus medos e ignorância haviam moldado suas atitudes. Mas agora, diante do homem que salvou a mulher que amava, sentiu um desejo sincero de mudar. Você está certo, disse Ricardo, a voz carregada de determinação. Eu errei por toda a minha vida, mas quero fazer diferente. Vou fazer melhor. Prometo que serei uma voz contra o preconceito. Lutarei pelo que é certo. Dr. Mateus sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de compreensão. Isso é tudo que qualquer um pode pedir. A mudança começa com você, Ricardo. Seja a diferença. Essas palavras do Dr. Mateus não eram apenas um lembrete do que havia acontecido naquele dia, mas um marco.
Ricardo sentia o peso da transformação. Ele sabia que não poderia simplesmente sair daquela sala e voltar ao que era antes. Sua visão de mundo havia mudado. O preconceito que o cegara quase custou a vida de Helena, e ele jamais se perdoaria se tivesse sido tarde demais. Ele prometeu a si mesmo que carregaria as palavras do Dr. Mateus como um guia, uma lembrança de que erros não precisam definir quem somos, mas podem nos moldar em algo melhor. O erro que cometeu seria, para ele, uma constante chamada à ação. Ser uma voz contra o preconceito, combater a ignorância que um dia o dominara e proteger aqueles que são vítimas desse mal. Enquanto o peso daquele momento se dissipava, uma pergunta começou a surgir na mente de Ricardo e, talvez, nos corações de todos que testemunharam a cena. Quantas vidas já foram perdidas ou quase perdidas por causa das barreiras que criamos uns contra os outros? Quantos momentos de bondade e compaixão foram negados por causa de ideias pré-concebidas? Quantas pessoas foram julgadas por algo que está fora do seu controle? E, principalmente, quantas vezes escolhemos o medo em vez de enxergar a humanidade que compartilhamos? Diante do preconceito, todos enfrentamos uma escolha: deixar a ignorância nos guiar, erguendo muros que nos separam, ou abrir os olhos para ver a dignidade e o valor de cada ser humano. Não é fácil confrontar nossos próprios preconceitos, mas é necessário. Porque no final não somos definidos pelo que sentimos no passado, mas pelo que escolhemos fazer com o futuro. E você? O que faria se estivesse no lugar de Ricardo? O que faria se precisasse confiar a vida de alguém que ama a uma pessoa que, por ignorância ou preconceito, você desprezou? Quando o momento chegar, estará do lado da igualdade e da justiça, ou permitirá que mais vidas permaneçam em risco devido ao preconceito? A mudança começa com cada um de nós. São nossas ações que criam o mundo em que vivemos. Pequenos passos, pequenas decisões, têm o poder de construir pontes onde antes havia muros. Se essa história tocou o seu coração, queremos ouvir você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas reflexões nos comentários. Como você reagiria em uma situação como esta? Quais são os seus pensamentos sobre o impacto da discriminação racial? Vamos continuar esta conversa juntos, porque o mundo só muda quando nós escolhemos mudar.